de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, o capítulo de número 7, e de versículo de número 24 para a nossa meditação. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem uma palavra para os vossos corações nesta noite. Deus falará no teu coração nesta noite por meio desta palavra que vamos ler neste momento. Que diz assim o versículo de número 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, tomem os seus assentos que se encontram em pé. Aqui há dois fundamentos. Um fundamento que foi fundamentado em uma rocha, e outro fundamento foi fundamentado em areia. Quando um pedreiro, um construtor, ele vai construir uma casa, primeiramente ele faz as suas bases, ou seja, a base daquela casa. Se é um prédio, esse construtor ele vai trabalhar muito forte naquela construção, no alicerces deste prédio, para que não haja desabamento, para que este prédio, depois de pronto, ele não venha desabar, não venha cair e venha até mesmo matar pessoas que estejam debaixo do mesmo. E o Senhor traz um alerta para as nossas vidas nesta noite, falando desses dois fundamentos. E Ele vai falar aqui: aquele que ouve as minhas palavras e o aguarda, ou a pratica, será comparado com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu-se a chuva, transbordaram-se os rios e sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, aleluias, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Há dois fundamentos aqui que o Senhor falará, está falando aos nossos corações nesta noite. Estamos em um culto denominado culto da família. Qual desses fundamentos você tem edificado a tua casa, a tua família, os teus filhos, para que tudo vá bem? Mas pregador, oi, mas o inimigo ele sempre ataca, o inimigo sempre bombardeia a minha família, o meu lar, mas a casa que está firmada, edificada na rocha, pode vir as investidas do inimigo contra essa casa, mas ela vai permanecer firme,
mas ela vai permanecer em pé, ela vai permanecer intacta, mesmo que venha as afrontas de Satanás. Mas, pregador, a chuva, ela caiu, os rios também se levantaram e sopraram-se os ventos. Mas a Bíblia diz que veio para toda, ou seja, para as duas casas, tanto para uma e tanto para a outra. Porque que às vezes encontramos no decorrer da nossa caminhada pessoas que estão desanimadas, outros estão prostrados, outros estão sem forças para caminhar, por causa de uma frustração, por causa de uma palavra dita, por causa que ele chegou na igreja, talvez não foi recebido com a paz do Senhor, ou alguém não cumprimentou ele, e essa pessoa agora está desanimada, não quer congregar mais, não quer fazer mais nada. Por quê? Porque ele ouviu e não praticou a palavra do Senhor, e a sua casa foi edificada na areia, não na rocha, porque aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir o que vier, mas ele vai estar intacto. A família dele vai estar protegida, a casa dele vai estar protegida, os seus filhos vão estar protegidos, os seus bens, os seus negócios vão estar protegidos. Por quê? Porque ele se preocupou em edificar a sua casa na rocha. Este homem é chamado de prudente. Este homem teve todo cuidado de edificar a sua casa na rocha, porque ele sabia que viria algo para combater naquela casa. Mas a Bíblia diz que essa casa não foi abalada, que essa casa não foi atingida pela chuva, pelos rios e pelos ventos. Essa casa ela ficou intacta, porque essa casa estava firmada na rocha, aonde que nós estamos firmando, edificando a nossa casa. Qual que é o fundamento? Por quê? Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, porque o inimigo, ele sempre está tentando, bombardeando, atacando principalmente as famílias. Porque destruindo a família, logo ele vai tirar uma quantidade da igreja. Atingindo a família, o inimigo sabe que vai abalar toda a estrutura daquela família. Quando acontece isso, o inimigo joga nas drogas. E quando acontece isso, o inimigo joga na prostituição. E quando acontece isso, o inimigo joga nos vícios. E quando acontece isso, o inimigo joga no mundo do crime. Mas nesta noite aqui, ele vai ter o privilégio, sabe por quê? Porque a minha casa, a tua casa, a minha família, a tua família está edificada em Cristo, naquele que se é chamado de rocha na Bíblia, aquele que é chamado de Jesus Cristo, que está escrito na Bíblia. Pode ter certeza que a luta vai vir para todos nós, que o vento vai soprar em toda a casa, em toda a família. Só resiste aquele que ouve a palavra e pratica. Só resiste
os ataques de Satanás? Aquele que tem a sua casa edificada sobre a rocha. E como que eu edifico a minha casa? E como que eu protejo a minha casa dos ataques do inimigo? E como que eu faço essa edificação, pregador? Na oração, no jejum, na leitura da palavra, na vigilância, em todo o tempo. Porque também 24 horas o diabo trabalha para destruir, para matar e para roubar. E quando ele vem, não tem dó. E quando ele vem, não tem misericórdia. E quando ele vem, não tem piedade. E quando ele vem, não tem compaixão. Mas nesta noite estamos na rocha. Estamos firmados em Jesus. Quem é Jesus? Aquele que está 24 horas conosco. Aquele que guerreia e batalha as nossas guerras. Aquele que diz para cada um de nós: se a tua casa está firmada em mim, pode levantar o que for. Pode levantar o inimigo que for. Para tentar destruir. Para tentar levar. Para tentar matar. Mas Jesus nesta noite está dizendo: eu sou maior. Eu sou maior do que o teu inimigo. Eu sou maior do que o teu adversário. Eu sou maior. Eu sou maior do que Elias. Eu sou maior do que, aleluia, Eliseu e Elias. Eu sou maior do que Jeremias. Jesus nesta noite está dizendo: eu sou maior e todo poderoso. Há muitas pessoas que estão frustradas, pastor José Domingos. Eu sempre faço visita com o meu pastor ali em algumas casas. E pessoas sempre, ele fala as mesmas coisas, digamos assim. Não, eu fui frustrado. Eu confiei no fulano, ele me decepcionou. No ciclano, no bertano. É bem da verdade que nós não temos que apoiar a nossa fé no homem, mas também nós não podemos desprezá-los, porque se é um líder, se é um pastor que está na frente do trabalho, foi Deus que o colocou. E o mesmo que foi, o mesmo que tira. Nós não podemos nos frustrar com aquilo que as pessoas às vezes praticam, fazem, porque todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, seja para receber bênçãos, ou seja para ser condenado à eternidade sem Cristo. Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E aquele que pensa que Jesus não está vendo, aquele que pensa que é esperto demais, não é? Porque os olhos do Senhor estão em redor da terra, contemplando o justo e os ímpios. Pessoas que estão desanimadas e desanimadas. Pessoas que não querem saber mais da obra do Senhor, porque é tão difícil servir ao Senhor, ser crente, ser um cristão, que eles preferem servir ao Senhor do jeito que pode, que pensa que pode. Mas a Bíblia diz que são pessoas tolas, insensatas, que o ouve a palavra e não a praticam. Aí vem a prova, ele desiste. Vem os ventos, ele desiste. Vem a decepção, ele desiste. Porque a sua casa nunca foi firmada na rocha. Vindo para cá, eu estava conversando com a motorista do Uber, que era uma senhora, contando as suas histórias e algumas decepções que ela já passou, enfim,
Pessoas que às vezes você conversa estão frustradas por causa do cristianismo. Vou servir o Senhor quietinho dentro da minha casa mesmo, não precisa ir na igreja, não precisa ir, eu faço a minha oração, faço a minha devoção dentro de casa mesmo, mas nunca é a mesma coisa, irmãos, de você sair da sua casa, sair do conforto do seu lar e ir até a igreja, seja perto ou longe, é outra coisa, é outro nível. Quando aqui nos reunimos, a comunhão entre irmãos, quando aqui reunimos a línguas estranhas, quando aqui reunimos, sentimos mais fortalecidos. Por quê? Porque aqui dentro é o lugar que nós entremos em comunhão um com o outro, diz a Bíblia. O salmista Davi ele fala isso. No seu tempo, parece que ele via as pessoas dispersas. E ele escreve o salmo dizendo: bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. Bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão um com o outro. Porque essa comunhão é como um óleo poça sobre a cabeça de Arão, desce pelas suas barbas até a orla dos seus vestidos. Irmãos, o que nós estamos vendo nesses últimos dias é a falta de amor, é o esfriamento, é cada um para si e Deus para todos, como diz aí fora. Como diz a Bíblia, que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Nós estamos vendo isso. Há momentos, irmãos, que dá vontade de ficar dentro de casa mesmo. Há momentos que a gente quer entregar a carteirinha de membro mesmo. Quem não já passou por isso? Quem não já vivenciou isso? Não, hoje eu vou ter que ir na igreja e entregar tudo. Aí quando você está indo para entregar tudo, você chega na igreja e não posso entregar porque tem pessoas aqui que estão necessitando da minha ajuda, necessita, aleluia, da minha ajuda, precisa que eu esteja bem, precisa que eu esteja de pé, precisa que eu esteja, aleluia, bem para ajudar ele. Se eu não estiver bem, não tenho condições alguma de ajudar o outro. Glória. É casas edificada em areias. Tem muitos cristãos que pensam que a vida cristã é de mar de rosas. Tem muitos cristãos que pensam que a vida cristã é da maré mansa. Quando eu falo de maré, quando eu falo de mar, eu lembro e recordo aqui quando alguém está tomando banho no mar. Eu vivi muito perto de praias e eu tenho toda a propriedade para falar isso. O mar, em um certo tempo, ele está calmo, ele está tranquilo, mas de repente ondas gigantes aparecem. O mar que estava manso, o mar que estava calmo, se torna mar bravio. Como assim? Há momentos nas nossas vidas que parece estar tudo calmo. O inimigo não está atacando, o inimigo não está bombardeando, está tudo tranquilo. Eu não vou no médico, está tudo tranquilo, mas de repente as ondas começam a aparecer, o mar começa a agitar, as provas começam a chegar. Se a minha casa não esteja firmada na rocha, o vento vai vir, os rios vão se levantar e vai ser grande a queda desta casa.
Quantas pessoas que eu já conheci e conheço, que era uma bênção. Se eu olhava assim as pessoas, eu nunca vai sair da igreja. Pessoas que olhavam assim, nunca o inimigo vai tirar ele da comunhão com Deus. Hoje não está mais na igreja e a família destruída. Hoje se encontra no mundo, mas eu quero avisar nesta noite, trazer uma palavra de reflexão, que Jesus tem poder para desfazer toda a obra do inimigo. Que o inimigo nesta noite não vai ter privilégio de destruir ninguém, de matar ninguém, de tirar da igreja alguma pessoa ou alguém, porque as mãos do Todo-Poderoso está sobre mim, que a mão do Todo-Poderoso está sobre ti, que a mão do Todo-Poderoso está te guardando, está te protegendo contra todas as ciladas do inimigo, porque o inimigo ele está aí, mas Jesus também está ao teu lado, te livrando e te guardando. O que eu faço para que minha casa sempre venha estar edificada na rocha? Eu já passei a senha qual que é: oração, jejum e a leitura da palavra. Porque quando a gente edifica a nossa casa nesses 3 fundamentos ou mais, o inimigo pode até se levantar. O inimigo pode vir até com a sua força, com as suas fúrias, mas nós vamos estar debaixo da proteção do Senhor. A chuva, ela não vem somente para uma casa. Jesus poderia mandar somente para uma, né? Vou mandar somente para essa casa mais forte aqui, porque essa casa aqui ela aguenta. Não, a prova vai ser somente para aqueles que não tem, que tem dinheiro ou que não tem dinheiro. Não, deixa essa casa que está firmada na areia de lado. Mas do jeito que foi em uma, foi na outra. E qual que ficou de pé? A que foi firmada na areia ou na rocha? A qual que suportou os ímpetos da chuva, do vento e dos rios? A que estava firmada na rocha. A tua casa está firmada na rocha. Se ela não tivesse edificada na rocha, você não estaria aqui nesta noite. Você já tinha desistido. Você já tinha parado. Você já tinha jogado a toalha. Você já tinha chutado o pau da barraca. Você já tinha desistido do teu chamado, do teu sonho, dos teus projetos. Você já tinha desistido de tudo e de todos. Na semana retrasada, se faz uns 15 a 20 dias, lá em casa, o pregador Elcio Queiroz olhou para a esposa dele e disse assim: eu não vou na igreja mais. Se você quiser ir na igreja, vá. Leve os meninos, porque a gente se preocupa mais, não é com a gente mesmo, mas é com os meninos, com as crianças. Porque as crianças não podem ficar longe. Porque as crianças não podem ficar longe da presença do Senhor. Pronto, eu falei aqui, eu falei, se você quiser ir. Por que está dizendo isso? Porque a vontade de desistir é tamanha. Tantas coisas que acontecem em nossa volta, por a gente ser seres humanos, temos falhas.
Aí minha esposa se arrumou, levou os 2 meninos, Joab e Caleb. Eu fiquei em casa lá apanhando. Dando uma de durão, né? E a gente quer dar uma de durão. Diante do Senhor a gente não tem que dar uma de durão. Diante da presença do Senhor nós temos que se humilhar, se prostrar e dizer: Senhor, que precisa do Senhor é eu, que precisa do Senhor é eu que tenho que me humilhar, é eu que tenho que me prostrar, é eu que tenho que reconhecer que precisa é eu. Glória a Deus. Daqui a pouco chegou minha esposa toda feliz só em casa e eu lá para baixo. Perdeu o culto. Perdeu. Como assim? Joab sentiu uma presença tão forte que quase foi batizado com o Espírito Santo. Meu menino de 9 anos. Falei, perdi. Fiquei em casa, perdi. O que eu quero dizer com isso? Não precisa muita coisa não para a gente sair da presença. Não precisa muita coisinha para a gente abandonar a nossa fé, não. Não precisa muita coisa para o inimigo nos tentar nos tirar da presença do Senhor, não. É o mínimo. É uma brechinha que você der, eu der, o inimigo está ali, porque a Bíblia diz que o inimigo está em nosso derredor, procurando alguém para o tragar. Mas a casa que está firmada na rocha não vai ser abalada. Vai vir as lutas, vai vir as provas, vai vir o diz-e-me-diz, vai vir as fofocas. Ou lugar para ter fofoca é na igreja, né, irmãos? Era um lugar que não era para ter. Você viu fulano? Não pregou bem hoje, não. Você viu o ciclano como estava lá hoje? De chegar, perguntar, está tudo bem? A primeira coisa que a pessoa olha é o estado que a pessoa se encontra. E não fica com a língua presa dentro da boca, e aquele anunciamento acontece lá fora, no serviço. Eu fui na igreja, fulano está assim, o ciclano está assim, o Bertano está assim. Às vezes nós não tiramos 1 minuto, falando 1 minuto, que é muito pouco, para orar por esta pessoa. É por isso que muitos, não vou dizer que é todos, porque nem todos, ele sai da igreja porque ele quer sair. Não. Mas tem um que pega o pé ali para sair. Tem pessoas que às vezes se sentem tão sozinho, que ele precisa de uma mão amiga, porque a casa dele, o lar dele está sendo bombardeado, a família dele está sendo bombardeada, os filhos estão sendo bombardeados pela força do mal, e às vezes as pessoas olham para os 4 cantos e não vê alguém para que estenda as mãos. Não é ir lá na casa dele, fazer banquete, não. Uma oração que você faz para alguém, levanta ele do luto. Uma oração que você faz para alguém muda totalmente a história dessa pessoa. Oh glória! Continuaremos com a nossa casa firmada na rocha. Porque o inimigo ele está tentando tirar da igreja os nossos jovens, as nossas crianças, sabia disso? Ele tenta tocar na parte mais que você gosta. Mas nesta noite, o Senhor tem protegido a minha casa, a minha família, assim também como a tua família, a tua casa. Por que eu trouxe esta palavra? Porque quando nós somos prudentes, tudo dá certo.
pessoa que é prudente, ele vigia toda a sua volta. Quando a pessoa dirige com prudência, ele não provoca acidente no trânsito. Quando um prudente está dirigindo, ele não causa acidente no trânsito. O insensato, o tolo, o ignorante, às vezes provocam, porque não está nem aí para consequências que vão vir. Lembra da história das 10 virgens? 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes se preparou antes, mas as loucas não. Não vai dar tempo. As prudentes preparou antes para a vinda do noivo, mas as loucas disseram, não. O azeite que está na minha lamparina dá. O azeite que está aqui dá. Para que se preparar? Para que firmar casa em rocha? É tão difícil orar, é tão difícil ler a Bíblia, é tão difícil jejuar, é tão difícil pagar preço, é tão difícil ir para a oração na segunda-feira, no culto na terça, no culto na quarta, é tão difícil. Mas este é chamado de tolos. Por que tolo? Sem juízo, sem entendimento. Eu sempre falo com a minha esposa em casa, a gente conversa a questão dos nossos filhos. Eu e nem ela vai estar 24 horas com eles. Eles vão estar na escola. E quem que protege lá? Jesus. Quem vai estar para proteger eles lá? Jesus. Eu apresento a Jesus. Antes de eu dormir, eu apresento a eles a Jesus. E a minha oração sempre é a mesma. Guarda, protege, dá sabedoria aos meus filhos, livra eles na escola, na rua, em casa, em qualquer lugar que eles estiverem. E se o mal for lá, ele vai estar protegido. E se o inimigo bater lá, ele vai estar guardado debaixo do esconderijo de Jesus. E se o inimigo aparecer na escola, como tem aparecido em várias escolas, o Senhor protegerá, o guardará, porque eu estou edificando a minha casa na rocha. Ainda que o inimigo tente lá na escola, ainda que o inimigo tente na rua, ainda que o inimigo tente em casa, mas a proteção de Jesus Cristo vai estar sempre com eles, sempre com a minha família e com a tua família. Porque a gente não está isento ou isentado de ser atacado. E entra um maluco na escola para matar, como aconteceu aqui no Brasil. Vou lá, vou matar. Mata crianças inocentes, pessoas inocentes, porque este deu lugar para o diabo, porque este ouviu a palavra e não guardou, é um tolo, é um sem juízo, é uma pessoa que não tem entendimento. Quando a gente edifica a nossa casa na rocha, não precisa todo dia ir no médico, não precisa levar o teu filho todos os dias nos médicos, porque é Jesus que protege a saúde dele, é Jesus que protege a nossa saúde. E se eu pegar uma enfermidade, a Bíblia diz que ele tem poder para curar. E se morrer, e se
se Ele quiser ressuscitar, Ele também ressuscita, assim como ressuscitou a Lázaro, depois de 4 dias que ele estava morto. E o segredo é o que, pregador? Edificar a nossa casa em Cristo e Jesus. Para que os nossos filhos cresçam no caminho do Senhor. E a Bíblia diz para que quando envelheceres, não desviar do caminho. O que nós mais vê aí, irmão, é filho de crente dando trabalho para os pais. Misericórdia. Glória. Decide não ser mais crente depois de grande. Decide não acompanhar mais os pais depois de grande, ir para a igreja. Por quê? Porque já cresceu, já empinou o narizinho. Não é isso. Porque o mundo oferece tantas coisas aparentemente boas, sim. Mas o final dele é caminho da perdição e da morte. Não troque os céus por nada deste mundo. Mandar a sete, a lábia sopa, às vezes o pai é pastor, o pai é um obreiro, o pai é alguém que está ali na obra, mas o menino não quer nada com nada e ainda dá trabalho. Foi por falta de ensinamento? Não. Eu estou lá mexendo, eu estou lá liderando a mocidade da igreja, que a qual faço parte. Entre nós aqui tem uns jovens difíceis de lidar. Alguns que mesmo é muito. Às vezes a gente está ali para ajudar, para levantar, para que eles venham ser impactados, para que eles venham andar com as suas próprias pernas. Nós temos que andar com as nossas próprias pernas, irmãos. Sabia disso? O crente, ele tem que andar com as suas próprias pernas. Não é com a perna do A, não é com a perna do B, não é com a perna do C. Um jovem, ele tem que andar sozinho. Ele tem que saber que ele tem que ter uma intimidade com Deus. Tem pessoas que só querem viver na sombra. A minha mãe ora, meu pai ora. Meu pai lê Bíblia, meu pai jejua. Estou na sombra, estou na maré mansa. Mas não esqueça que a maré mansa ela pode se tornar bravia. Que a maré mansa, ela pode vir com ondas gigantes. E quando as ondas gigantes batem no peito do mergulhador, do banhista, ela joga o camarada longe, porque logo ele estava calma e agora está agitada. E nós temos que estar preparados até para as ondas gigantes que vem ao nosso encontro. Temos que estar com os pés firmes na rocha. As ondas grandes podem vir, levantar, mas vai bater a minha frente. Já termino aqui. Sempre eu oro com meus filhos para que Deus enche eles do seu Espírito Santo. Uma criança cheia do Espírito Santo é uma potência da mão de Deus, da mão do Senhor. Por onde ela passa, Deus trabalha por meio dela, por meio desta criança que é impactada com a glória de Deus. Vamos estar orando, irmãos, nas nossas orações pelas crianças serem impactadas, ser renovadas, ou seja, ser batizadas com o Espírito Santo. Eu já vivenciei isso, de crianças, adolescentes, jovens ser batizados com o Espírito Santo.
Hoje, em muitos lugares, como eu estava conversando com a motorista do Uber, está preocupado mais é com o cacau. Deixa de pregar a Bíblia. Deixa de pregar Cristo. E prega somente o dinheiro. Esquece que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo criança, adolescente e jovens. Esquece que Jesus ainda faz milagre. Esquece que Jesus pode encher a sua igreja, como a irmã falou, de pessoas compromissadas à sua obra. Deus sempre vai trazer pessoa que tenha compromisso com a obra dele. Sempre eu tive essa preocupação, José Domingos. Por onde eu passei, eu permaneci mesmo enfrentando luta, mesmo enfrentando rejeição, mesmo que alguém talvez olhava para mim, não gostava de mim, mas eu estava ali e saí do tempo de Deus. Congreguei 10 anos aqui no Novo Boa Vista. Passei algumas provas, passei. Mas eu só saí debaixo da permissão do Senhor. Congreguei mais 3 anos ali no Labetel. Quando eu morava no Campina Verde, fiquei ali até a segunda ordem de Deus. Congreguei uns 8, 9 anos no São Joaquim. Só saí debaixo da direção de Deus. Tem mais ou menos 5 meses que eu estou ali no bairro Bom Jesus. Eu já pensei até de mudar de igreja. Mas eu falei, não vou sair daqui. Só vou sair daqui na hora que Jesus falar, agora é a tua hora. Só assim para nós firmar a nossa casa na rocha. Só assim para nos mantermos nas nossas famílias na rocha. Só assim para nós continuarmos com nossos pés na rocha, Jesus Cristo. E a notícia que eu quero passar para a igreja nesta noite é que Ele está voltando. Tem uma escrita aí nessa placa: Jesus está voltando. Ele está voltando sim. Tem pessoas que não estão nem aí para a volta de Jesus. Pensa que é uma brincadeira, pensa, não, o pastor está querendo me assustar. O pregador todo dia fala que ele está voltando, não. Vou dar uma olhada lá no mundo, vou dar uma volta por lá. A Bíblia diz que Jesus pode voltar a qualquer momento. Não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem vai vir. Temos que estar preparados para este dia. Pode ser agora, pode ser hoje. Jesus pode voltar coletivamente, pode voltar individualmente. Será que eu vou alcançar quando Jesus voltar coletivamente? No arrebatamento? Quando fomos arrebatados? Não sei. Porque o mundo está tão maluco, está tão assim, na cabeça, que eu não sei o dia da manhã. Não sei. Qual que é o dia que eu posso preparar agora, hoje? Esse dia chamado hoje. Por quê? Porque amanhã um dia não nos pertence. O amanhã não nos pertence. Ele pode voltar individual para mim hoje. Individual, melhor dizendo. Ele pode bater hoje na porta e dizer: estou levando você. E aí? Né? Diz aí que Jesus chama a senha. No dia que Jesus chamar a senha, irmão, não tem como escapar. E ninguém quer furar a fila da morte. Ninguém. Todo mundo quer furar a fila do banco, da caixa, da padaria, do açougue, menos a da morte.
A morte está em meio, a morte está em pavor, a morte está em pânico. Mas nós não temos que ter medo da morte. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta dele dizendo: se a morte vier para mim é lucro. A morte para mim é lucro. Que nesta noite o Senhor continue falando nos nossos corações. E já termino aqui. Em qual fundamento está fundamentada a tua casa? Na rocha? Na areia? Ou mais ou menos? Uma hora eu estou na rocha, outra hora eu estou na areia. Foi isso que ali chamou a atenção do povo. Quem ser mais? Deus ou Baal? Escolha hoje. Josué também chamou a atenção do povo. Vocês vão escolher hoje quem você se faz. Se é Deus ou se é os deuses do Egito que os seus pais o serviram. Ficar com Jesus é muito melhor. Estar com Jesus sempre vai ser a melhor opção para mim e para você. Grandioso Deus e eterno. Eu agradeço ao Senhor por esta palavra que foi ministrada aqui. Que o Senhor falou no meio, nos nossos corações, por meio, por intermédio desta palavra. Deus, continue me ajudando para proclamar a tua palavra. Quantas das vezes o inimigo tenta nos paralisar, quantas das vezes o inimigo tenta nos neutralizar, para que não falemos a palavra da libertação, a palavra que liberta, que é a tua palavra. Quantas das vezes o inimigo tenta jogar suas setas, os seus dardos inflamáveis, para que não anunciemos a palavra da verdade, a palavra que o Senhor vai voltar, a palavra que o Senhor nos levará. Essas palavras, ou esta palavra, estão sumindo dos públicos. Mas me conserve, meu Deus. Me conserve, para que eu continue pregando a palavra do Senhor. Mesmo que às vezes venha haver rejeição, mas me conserva, Senhor, me conserva pregar a tua palavra. Toma esta igreja em tuas mãos, esta família, esta casa, os obreiros, cooperadores que aqui congregam, o pastor José Domingos, a sua família. Continue abençoando, meu Pai, seus filhos, a sua esposa, a família de cada um que se encontra aqui nesta noite. Os que estão enfermos, venham curar os enfermos. Aos caídos, levante os caídos. E os oprimidos, os deprimidos, venham ser libertos para a glória do teu santo nome. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço nesta noite.